Eu sugeri à minha amiga do colégio, Beth, que a gente testasse a fidelidade dos nossos namorados e os trocasse secretamente por alguns dias. Ela disse sim. A Beth e eu não nos víamos desde o colegial e por acaso nos encontramos em um hotel nas férias. Ela tinha um novo namorado, Michael. Alto, bombado, um verdadeiro macho alfa. A Beth reclamava que as garotas sempre o perseguiam e tinha muito medo de que o Michael a atraísse um dia e a deixasse. Eu pensei sobre isso e imediatamente sugeri. É fácil de verificar. Me deixa seduzir o Michael e você tenta seduzir meu fofo Larry. Vamos testar a fidelidade dos nossos caras. Na verdade, eu não ia testar ninguém. Hoje eu finalmente me vingaria da Beth e tiraria dela seu machão, Michael. E ela perceberia o quão nojenta ela era comigo na escola. Eu não tinha esquecido dessa mágoa até hoje. No colégio, a Beth e eu éramos amigas íntimas. Sempre fui uma garota tímida, mas tive a sorte de namorar um menino bonitinho da escola. E a Beth o roubou logo antes da formatura e partiu meu coração pra sempre. A Beth deve ter esquecido como ela era má comigo, mas eu me lembrava de tudo. Muitas vezes pensei em me vingar, mas não esperava que eu fosse realmente capaz de fazer isso. A Beth gostou muito da minha ideia de troca de namorados e combinamos de nos encontrar para jantar em casal e nos conhecer. Quando subi para o meu quarto, eu estava explodindo de alegria. Meu querido Larry estava esperando por mim no meu quarto. Ele disse que sentiu muito a minha falta. Era uma coisa boa ele ser tão leal e ele estava perdidamente apaixonado por mim. Larry, você não vai acreditar. Eu encontrei uma amiga da escola. Queremos jantar hoje à noite, disse logo de cara. O Larry ficou encantado. Ele estava curioso para saber como eu era na escola. Naquela noite, encontramos a Beth e o Michael no restaurante. Durante o jantar, a Beth e eu conversamos sobre nossos anos de ensino médio e compartilhamos nossas experiências de crescimento. Era como se nossos papéis estivessem invertidos. E agora ela era uma garota tímida ao lado do seu machão e eu era uma beldade confiante. Mas era hora de começar o plano. Tinha um anúncio na mesa que dizia que haveria uma aula de salsa grátis no hotel amanhã à noite. Excelente! Isso serve! Eu imediatamente disse que há muito sonhava em aprender a dançar e realmente queria ir para esta aula, mas infelizmente o meu Larry odiava dançar e pisquei-as totalmente para a Beth. Ela jogou junto comigo. Michael, você adora dançar! Saia com a Hannah! Era engraçado. A Beth confiava tanto em mim, uma idiota ingênua. Michael ficou feliz em aceitar meu convite, mas o Larry abaixou a cabeça imediatamente. Ei, baby, você se importa? Ele disse que queria assistir ao pôr do sol juntos. Bem, querida, pôr do sol todos os dias e a aula de dança é só amanhã. Além disso, você pode assistir ao pôr do sol com a Beth. O Larry concordou relutantemente. Tudo correu conforme planejado. Eu desejei que amanhã chegasse logo. Eu não teria nenhum problema em roubar o Michael da Beth. Deixa que ela saiba o quanto me machucou quando ela tirou meu amor. Passei o dia seguinte ansiosa por isso. Salsa é uma dança de paixão e eu tinha que atingir o Michael no ponto. Coloquei o vestido mais revelador e corri para o encontro. O Mike estava esperando por mim no corredor e ele estava bem vestido. Não estava surpresa pela Beth estar tão insegura sobre ele. Fomos para a pista de dança, a música começou a tocar e começamos a agitar. Eu me contorci em torno dele por 1 hora, mas o Michael só estava interessado em dançar e ficava dizendo que a salsa era demais. Droga, essa aula estava prestes a terminar e eu não estava fazendo nenhum progresso. Eu precisava fazer algo com urgência. Então eu tive uma ideia brilhante. 5 minutos antes do final da aula, fingi torcer o tornozelo e cair. O Michael imediatamente me pegou em seus braços. Como não consegui seduzi-lo, pelo menos tirarei uma foto. Eu tinha esperança que isso irritasse a Beth. Eu imediatamente peguei meu telefone para me fotografar no abraço gentil do Michael. Mas então, eu vi a Beth. Eles já voltaram da caminhada? Eu imediatamente agarrei o Michael e tentei beijá-lo. Olha, Beth, que namorado leal você tem. Mas o Michael correu imediatamente para Beth, me deixando sozinha. Antes que o Michael pudesse falar com ela, disse que as meninas precisavam fofocar e mandei o Michael para o seu quarto. Beth e eu nos sentamos em um café e eu decidi agradar ela primeiro. Eu disse a ela que o Michael era fiel. A Beth começou a sorrir, mas eu continuei imediatamente. Mas quando o Michael me segurou em seus braços, ele olhou para mim estranhamente, como se quisesse me beijar. Então eu acho que devemos verificar novamente, disse para Beth. A Beth ficou chateada, mas então ela concordou. Ela desejava que eu estivesse apenas imaginando, mas ela tinha que ter certeza absoluta. Então meu Larry apareceu com os coquetéis e ele me convidou para jantar essa noite. Mas eu tinha um plano completamente diferente para a noite. Eu disse a ele que torcia o tornozelo e só queria sentar em um banco à beira-mar. Mas você pode jantar com a Beth, ela definitivamente não vai se importar. O Larry não se importou, então ele e a Beth saíram para o jantar. Liguei imediatamente para o Michael. Venha para a praia em 10 minutos, quero dar um passeio, mas meu Larry não está aqui agora e andar sozinha no escuro é tão assustador e minha perna dói. E também acrescentei brevemente que avisei a Beth.
Ela não se importou. Michael pensou sobre isso, mas então disse que ajudaria. Uau! Desta vez, estava determinada a terminar o que comecei. Caminhamos descalços pela praia por um longo tempo. A água estava morna e música tocava em algum lugar ao longe, muito romântico. Só mais um pouco e você será meu, Michael. Sentamos em uma espreguiçadeira à beira-mar e de repente estávamos tão perto. Esse era o momento perfeito. Talvez ele gostasse de mim, afinal. Imediatamente me aproximei do Michael para beijar ele. Mas então percebi que a Beth e o Larry estavam sentados na varanda, não muito longe de nós. E o Larry colocou o braço em volta da cintura da Beth. O que é isso? Michael, eu estou com tanto frio. Você pode me pegar um cobertor no meu quarto? Tem um longo caminho a percorrer mancando. Assim que o Michael saiu, corri para o doce casal. Eu estava furiosa. A Beth estava roubando meu namorado de novo. A Beth disse que estava feliz por minha perna estar boa, mas eu imediatamente ataquei a fedorenta. O que você está fazendo? Larry tentou me acalmar, mas não dei ouvidos a ele. Essa garota manipuladora fez meu Larry abraçá-la. Tudo de novo, como na escola. Eu não aguentei fugir. O Larry correu atrás de mim, mas gritei para todos me deixarem em paz. Vaguei sozinha pela praia até meia-noite e me acalmei um pouco. Já estava frio e resolvi voltar para o quarto. O Larry devia estar preocupado comigo. Mas então eu o vi no corredor. Comecei a chamar o Larry, mas de repente ele chegou no quarto da Beth. O que ele deixou lá? Antes de bater, ele olhou em volta furtivamente e quase me viu. Inferno! Eu me escondi na quina bem a tempo. A Beth abriu a porta e ele imediatamente a convidou para dar um passeio. O quê? A Beth alegremente o lembrou de que ele na verdade tinha uma namorada, mas o Larry a beijou de repente. O nó subiu na minha garganta e ele jurou amor por mim ontem. Meu sangue ferveu. Corri para eles e afastei o Larry. A Beth deu desculpas dizendo que o Larry deu em cima dela, mas isso era mentira. Ela roubou meu namorado de novo. Naquele momento, Michael chegou e eu o beijei sem pensar. Bem na frente da Beth e do Larry. E lá vamos nós, amiga. A Beth me empurrou e começou a gritar que eu era muito melhor na escola e agora era uma canalha tóxica. Mas você não mudou nada. Eu soltei, você roubou meu primeiro amor e agora está fazendo a mesma coisa. Me levantei e imediatamente fui para a saída. Enxugando minhas lágrimas, corri para o quarto. Eu precisava arrumar minhas coisas imediatamente. Larry me seguiu e tentou me consolar. Sim, ele percebeu que se apaixonou pela Beth. E daí? Ninguém manda no coração. Mas eu não queria ouvir nada. Larry acabou tudo entre nós. Eu rapidamente fechei o zíper da minha mala e corri para fora do quarto. Na recepção, alguém agarrou meu braço. Larry, eu já te disse tudo, não me toque. Eu me virei e vi o Michael. Eu me senti tão mal por arrastá-lo para isso e eu estava prestes a me desculpar. Mas então o Michael me interrompeu e disse que queria ir embora comigo. Ele se cansou dos ciúmes da Beth e terminou com ela. Mas eu era muito corajosa e ele gostou de mim logo de cara. Não, Michael, do que você está falando? Eu não vou sair com você, mesmo achando que você não seja um cara mau. Estranhamente, o Michael aceitou minhas palavras com calma. Ele estava prestes a sair quando se virou e disse que eu precisava saber de uma coisa. A Beth não roubou meu namorado na escola. Acontece que o meu namorado do colégio a seguia e a Beth não sabia como dispensá-lo. Mas por que eu deveria acreditar nas palavras do Michael, um homem que eu conhecia há 2 dias? O Michael apenas sorriu e disse que todos esses anos a Beth ficou preocupada e achava que eu tinha arruinado nossa amizade. E esperava que eu voltasse e me desculpasse. Com isso, o Michael foi embora. Eu me perguntei se ele estava falando a verdade. Talvez realmente não fosse culpa da Beth e eu estivesse errada todos esses anos. Ah, meu Deus, enquanto eu planejava minha vingança, ela sentiu minha falta. Eu precisava encontrar a Beth. Corri para o quarto dela, mas estava vazio. Droga! Procurei por ela por todo o hotel, mas ela não estava em lugar nenhum. Para onde ela foi? Então eu notei ela sentada sozinha no bar. Eu corri para ela. Beth, sinto muito, fui um idiota. A mágoa e a ideia da vingança estavam tão profundamente arraigadas no meu coração que eu perdi completamente a cabeça. Nem pensei no sofrimento que eu poderia causar com minhas ações. A Beth ficou em silêncio e achei que ela nunca me perdoaria. Mas de repente ela disse que entendia tudo e, para ser sincera, ela também sentiu minha falta durante todos esses anos. Ficamos sentadas no bar até de manhã, conversando e relembrando o passado. Como éramos estúpidas. A Beth e eu ficamos no hotel por mais algumas semanas para nos libertarmos completamente, sem todos esses caras, escândalos e intrigas. Logo Larry voou para casa e o Michael não se preocupou muito com o rompimento com a Beth e encontrou uma nova namorada. Nós nos vimos no bar algumas vezes.
Mas o que isso importa agora? Tudo que importava para nós era que eu e a Beth estávamos finalmente reconciliadas. Como eu senti falta dela. Sejam quais forem os namorados legais que tivermos no futuro, agora nunca mais vamos brigar por eles. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Eu invadi o quarto do meu irmão e soltei. Charlie, você vai ser meu namorado. Ele disse que eu estava louca, éramos irmão e irmã. Mas eu imediatamente o acalmei. Eu disse a ele que em todos os meus 11 anos escolares era considerada uma perdedora, mas esse era o último ano dos meus estudos. E decidi provar que eu era uma garota legal e ganhar o amor do melhor cara da escola, Dan. Quantas vezes tentei chamar a atenção do Dan, mas todas as minhas tentativas falharam. Todo mundo ria de mim e falava que o Dan não se apaixonaria por uma nerd. E ontem eu achei que vi o Dan piscar para mim no vestiário da escola. E eu me dei conta que estava a minha chance de mudar tudo. Mas depois de me ouvir, meu irmão Charlie se recusou terminantemente a interpretar meu namorado. É mesmo? Eu falei que se ele não me ajudasse, eu contaria aos nossos pais que eu vi fazendo uma coisa proibida com os caras na festa. Charlie entrou em pânico e disse que estava só brincando. E eu respondi que se nossos pais descobrissem, provavelmente o mandariam para uma clínica para tratamento. Então ele não teria uma carreira esportiva. Ele acrescentou que não esperava uma chantagem tão cruel de mim. Depois disso, Charlie suspirou e perguntou o que fazer. O plano era esse. Eu encontraria o lindo do Dan depois da aula e quando saíssemos da escola, Charlie me encontraria com um buquê. O Dan ficará com ciúme e finalmente se apaixonará por mim. Um truque sobre o qual eu lhe di um cote de namoro. Nós não parecemos irmãos, você é um loiro de olhos azuis e eu uma morena de olhos castanhos. Charlie concordou secamente. Depois da aula, tudo ocorreu como deveria. Encontrei o Dan e quando saímos da escola, Charlie estava esperando por mim com um lindo buquê. Eu abracei meu irmão e com o canto do olho vi o quanto Dan não gostou. Ele estava definitivamente com ciúmes. Funcionou! De repente, uma garota loira veio até nós. E o Dan saiu rapidamente com ela. O que foi isso agora? Ela era a namorada dele? Eu imediatamente disse ao Charlie para segui-los. O Charlie disse que não gostava do cara e que iria atrás dele só para não correr nenhum risco. Qual é? Você nem conhece ele? Nós observamos o Dan e a sua garota loira com cuidado e a certa altura eles entraram no parque. O caminho foi se estreitando gradualmente, tivemos que ficar muito atrás para não sermos vistos. E o Charlie estava sempre parando e me mostrando algumas folhas. Depois de outra folha, de repente percebi que não vi o Dan. Droga, nós perdemos eles! É tudo por sua culpa, Charlie. Eu estava tentando freneticamente descobrir como encontrá-los, quando de repente vi uma roda gigante ali perto. Bingo! Desta altura encontraremos o Dan rapidamente. A fila para pegar a roda gigante era longa e eu estava nervosa. O Charlie tentou me acalmar e até me trouxe algodão doce. Como ele sabia que eu adorava isso? Então era a nossa vez. E o controlador ofereceu para levarmos os binóculos. Claro, me dê! Será muito útil. Começamos a subir e procurei o Dan através do binóculos. E o Charlie dizia que era uma ideia estúpida. Então eu finalmente vi o Dan em um dos bancos. Ele estava batendo um papo legal com aquela loira. Só precisávamos descer lá e escutar a conversa deles, mas a roda estava se movendo tão devagar. De repente nós balançamos e por um segundo Charlie e eu estávamos tão perto que nossos lábios quase se tocaram. E pela primeira vez vi seus profundos olhos azuis tão próximos. Uau! Mas eu imediatamente me afastei dele. Houve um silêncio constrangedor no ar. Quando nós finalmente descemos, percebi que o Charlie parecia triste. Fingi que nada tinha acontecido e disse que precisávamos chegar até o Dan rápido. Esperava que ele estivesse sentado naquele banco. Nós fomos até eles e nos agachamos nos arbustos atrás deles, de onde podíamos ouvir a conversa claramente. No início eles estavam falando sobre todo tipo de bobagem, mas de repente meu nome foi mencionado na conversa. Eu fiquei feliz pelo Dan estar pensando em mim. Mas ele apenas riu desse teatro com as flores. Ele não acreditava que o Charlie era meu namorado. Eu fiquei chateada porque meu plano falhou. Então o Charlie começou a me puxar de lado. Charlie, pra que isso? Olhando para baixo, eu percebi uma cobra perto da minha perna. O Charlie segurou ela e a jogou para trás com um galho, mas o Dan já havia se levantado do banco e estava caminhando em direção à moita. Ele ouviu meu choro. O Charlie de repente uivou como um cachorro enorme. O Dan recuou imediatamente e ele e a loira saíram correndo. Ufa, obrigada, Charlie. Assim que chegamos em casa, eu me tranquei no meu quarto e passei metade da noite elaborando um novo plano. Mas fiquei pensando naquele momento na roda gigante.
Eu não conseguia pensar em nada além dos profundos olhos azuis do Charlie. Quase nos beijamos. E então tive uma ideia. Poderíamos nos beijar na frente do Dan. Um beijo falso, claro. Eu saí para tomar café da manhã e como se nada tivesse acontecido, contei ao Charlie sobre isso. Ele quase engasgou e se recusou a participar. Mas eu imediatamente lembrei de que havia algo que eu poderia contar aos nossos pais. O Charlie e eu chegamos na escola mais cedo e ficamos no estacionamento de propósito. Eu estava preocupada e ficava olhando por cima do ombro para ter certeza de não deixar de ver o Dan. E agora, finalmente ele chegou. Passei meus braços em volta do pescoço do Charlie e queria virar as costas para o Dan para que ele não percebesse nosso beijo falso. Mas o Charlie, de repente, me beijou de verdade. Charlie, o que você está fazendo? Tentei me afastar, então percebi por cima do ombro que o Dan estava caminhando em minha direção. Ignorando o Charlie e o nosso beijo, o Dan pegou minha mão e me convidou para a festa. Ah, meu Deus, funcionou mesmo! Então o Charlie disse de repente que eu não iria a lugar nenhum. Não, eu disse, eu vou para essa festa. Então o Dan e o Charlie trocaram um olhar pouco amigável, depois do qual o Dan concordou e saiu. Eu imediatamente parti para o Charlie. O que você está fazendo? Por que você me beijou de verdade? O Charlie disse que só queria ajudar e fazer as coisas realistas. Em seguida agradeci ao Charlie e disse friamente para ele que sua ajuda não era mais necessária. Eu me virei e fui para casa. A festa já era hoje e eu precisava de um look bacana. Ao pegar meus vestidos, afastei o pensamento de que meu primeiro beijo na vida tinha acontecido com meu irmão. Então o Charlie entrou no quarto. Ele estava prestes a dizer algo, mas quando me viu, ele parou no meio da frase. E então ele disse com prazer que eu estava deslumbrante. Eu me senti corar, me virei e afirmei com firmeza que eu estava com pressa e saí rapidamente. Eu estava ansiosa por uma noite com o Dan, mas ele imediatamente desapareceu em algum lugar e eu fui deixada sozinha. Todos estavam se divertindo e eu estava muito solitária. Achei que o Charlie poderia me consolar agora, mas eu me contive. Naquele momento, o Dan apareceu e disse que tinha uma surpresa. Antes que eu pudesse responder, o Dan me puxou. Todos se separaram, então eu estava em pé no centro do salão. O Dan me pediu para fechar os olhos e de repente algo nojento foi derramado na minha cabeça. Eu olhei para cima e havia um balde de esgoto pendurado no teto. Todos começaram a rir. Dan, por que você está fazendo isso? Naquele momento, ele jogou um copo de suco em mim e disse que ninguém gostava dessas nerds malucas, muito menos ele. Então o Dan acrescentou que eu estava tentando deixar ele com ciúmes beijando meu irmão. Ele sabia de tudo desde o início. Buu! As líderes de torcida imediatamente gritaram. Você é só um idiota e ela é a melhor garota da Terra. Eu ouvi uma voz familiar. Charlie? Mas o que ele estava fazendo aqui? O Charlie disse baixinho que não tinha gostado do Dan desde o começo. Ele estava preocupado e decidiu me dar uma olhada. Eu empurrei todos para o lado e corri para a rua com o Charlie correndo atrás de mim. Eu estava sufocando em lágrimas, fui humilhada na frente de toda a escola. O Charlie tentou me acalmar e disse que o Dan simplesmente não era digno de mim. Em meio às lágrimas perguntei, quem é digno então? Então o Charlie veio direto para mim e me disse que ele estava apaixonado por mim desde a infância e não queria mais esconder seus sentimentos. É por isso que ele começou a praticar esportes, para tentar abafar seus sentimentos. Isso ajudou por um tempo, mas o incidente na roda gigante o lembrou de tudo. Eu não pude acreditar nisso. Charlie, você é doente? Você é meu irmão! Eu cambaleei para longe dele e fugi. Minha mente estava completamente confusa. Ele era meu irmão. Nós precisávamos ficar longe do outro. Eu não queria ver o Charlie, não queria ficar perto dele. E então me lembrei daquela coisa proibida. Corri pra casa. Meus pais ficaram chocados com a minha aparência e começaram a perguntar o que aconteceu. Mas contei tudo para o meu pai sobre a festa onde o Charlie estava usando alguma droga ilícita. Falei que ele precisava de um tratamento urgente e que deveriam levar ele para a clínica. Meu pai ficou furioso. E naquele momento, Charlie correu para casa sem fôlego. Papai me disse para ir para o meu quarto e ordenou que o Charlie se sentasse à mesa. Eu estava magoada e envergonhada. Parecia que eu tinha cometido um erro terrível. Não consegui dormir a noite toda. Em um minuto, eu queria entrar no quarto do Charlie e abraçar ele. No minuto seguinte, eu queria que ele sumisse da minha vida. Na manhã seguinte, acordei com uma batida forte na porta. Corri para a janela. O Charlie estava caminhando para o ponto de ônibus com sua bolsa. Eu olhei para ele pela última vez e de repente algo dentro de mim pareceu encolher. Esses sentimentos são terríveis, mas não posso perdê-lo.
Corri até meus pais e soltei que o Charlie e eu estávamos apaixonados. Houve uma pausa. Achei que iam começar a dizer que eu era maluca e também me trancar em uma espécie de manicômio. Mas meu pai simplesmente não disse nada. E de repente ele me abraçou e disse que ele e minha mãe haviam imaginado que isso poderia acontecer. Do que você está falando? Então papai disse que eles não queriam falar disso, mas parecia a hora certa. Meus pais me adotaram quando eu tinha 1 ano de idade. Acontece que o Charlie sabia de tudo, mas pediram para ele não me contar sobre isso. Eu estava chocada. Descobri que durante todo esse tempo, Charlie não era meu irmão. Mas então me ocorreu que isso significava que Charlie e eu poderíamos ficar juntos afinal. Viva! Eu imediatamente corri para fora de casa. Meus pais gritaram que não ia conseguir, o ônibus já ia sair. Mas não me importei. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava feliz. Enquanto eu perseguia aquele cruel do Dan, meu verdadeiro amor estava tão perto. Um ônibus estava virando a esquina e eu vi o Charlie nele. Comecei a gritar, então o Charlie me notou. Ele saiu correndo do ônibus o mais rápido que pôde. Eu imediatamente joguei meus braços em volta do seu pescoço. Não somos irmãos, eu sei. Ele não quis te contar para não te machucar. Charlie me deu um grande abraço, mas o ônibus deu sinal para sair. Charlie abriu os braços. Por favor, não vá embora. Afinal, agora estaremos juntos. Apesar das minhas lágrimas, o Charlie entrou no ônibus. Fiquei surpresa, porque ele estava indo embora. Mas o Charlie pegou sua bolsa e calmamente voltou para mim. Na verdade, eu estava indo para o treino, mas nesse caso, posso pular um. Como? Eu pensei que você estava indo para a clínica. Charlie riu e disse que havia acertado tudo com seu pai. Ele gentilmente pegou a minha mão e sugeriu que fizéssemos uma caminhada no parque. E eu disse que não me importaria em dar outra volta na roda gigante. Nós entramos em meu quarto pela escada de incêndio para que não fôssemos vistos. Chuck estava prestes a me beijar quando de repente... Passos. São eles. Eu disse pra Chuck se esconder no armário, mas ele hesitou. Meus pais vão te matar se eles se virem aqui comigo. Eu empurrei Chuck pra dentro do armário e 1 segundo depois meus pais entraram. Será que eles realmente nos ouviram? Ai, que medo. Meus pais estavam na porta e não disseram nada. Então meu pai se sentou ao meu lado, tirou os óculos e finalmente disse: Nós vamos adotar uma criança. Quê? Eles são loucos? Eu era totalmente contra receber um bebê. Mas eu não disse nada em voz alta, porque eu tinha que levá-los pra fora. Porque Chuck ainda estava no meu armário. Bem, sim, com certeza, já que vocês decidiram, eu não me importo. Eu disse rapidamente, tentando abafar o ruído do armário. Agora eu posso, trocar de roupa? Meus pais ficaram surpresos com a urgência e meu pai foi até o armário e, desconfiado, olhou pra ele. E deixaram meu quarto. Quase nos lascamos. Eu disse e deixei Chuck sair. Isso deve ser comemorado, ele piscou, puxando uma garrafa do bolso. Ai, naquele momento meu pai voltou. Ele tinha esquecido os óculos. Ai, teve um escândalo. Saia, pirralho, meu pai gritou, arrastando Chuck pra fora do quarto pelo pescoço. Corri atrás deles pelo corredor, implorando meu pai pra não tocar no meu namorado. Meu pai não ia largar. Você tá proibida de sair, me ouviu? Então o Chuck saiu, quebrou uma janela com alguma coisa e pulou pra rua. Que cara louco ele é. É por isso que eu me apaixonei por ele. Minha mãe foi acalmar meu pai e disse que eu não pensei em seu coração fraco. Eles me fizeram voltar pro meu quarto e meu pai trancou a porta. Em lágrimas, eu liguei pra Chuck, ele já tava curtindo em alguma festa. Pedi desculpas pelo meu pai e chorei porque agora eu tava sob prisão domiciliar. E em breve vai ter outra criança aqui e minha vida vai se tornar insuportável. Eu quero liberdade, eu quero estar com você. Eu pedi a Chuck pra me ajudar a escapar, mas ele disse que era uma má ideia. Meus pais colocariam toda a cidade de cabeça pra baixo pra me encontrar. É pior quando você não tem família, Chuck continuou. Eu gostaria de ser adotado. O que você quer dizer? Eu fui pega de surpresa. Então Chuck disse que ele era do orfanato. Poxa, eu não sabia disso. Ele tem sorte, ninguém o controla. Espera, e se meus pais o adotassem? Ele vai ser capaz de ficar no meu quarto e não vai levantar suspeitas. Chuck estava preocupado que meu pai iria reconhecê-lo e ter problemas. Então decidimos que ele ia mudar o corte de cabelo, lavar as cores emo e vestir-se mais bonitinho. O dia da viagem pro orfanato chegou e eu pedi aos meus pais para ir com eles e descobrir o menino que escolheram. Tudo ocorreu conforme planejado. Eu encontrei Chuck no orfanato e nós tínhamos conseguido nos livrar da criança por um tempo.
Chuck prometeu levá-lo para uma corrida se meus pais não o vissem. Chuck estava irreconhecível. Ele fez todo um teatro na frente dos meus pais, contou como ele gosta de consertar carros e gosta de doces caseiros, e ele até mesmo faz biscoito sozinho. Minha mãe ficou encantada com ele. Mas meu pai ainda estava duvidoso. Além disso, eles estavam preocupados com o menino de 10 anos que tinham visto anteriormente. Afinal, eles estavam pensando nele por tanto tempo. Fomos procurá-lo no quintal e então meu pai foi atacado por um cachorro. Chuck instantaneamente reagiu e o mandou embora. Uau! Sugeri pro meu pai que um rapaz de 16 anos é uma opção melhor. Há menos confusão e muito mais ajuda. No final, meus pais concordaram e uma semana depois, Chuck conseguiu ficar com a gente. Quando chegamos em casa, Chuck ficou no quarto ao lado do meu. Agora a gente vai ficar junto o tempo todo. O primeiro dia eu fiquei esperando ele depois da escola, mas ele não veio. Como se viu, meus pais já tinham matriculado em vários esportes. E na noite seguinte ele estava ocupado fazendo lição de casa. Eu estava ansiosa pro final de semana, mas Chuck gastou ajudando meus pais pela casa. Eu não podia acreditar nos meus olhos. Onde foi o rebelde louco que eu me apaixonei? Ele estava até estudando melhor que eu. Chuck deu desculpas esfarrapadas dizendo que estava interessado em muitas coisas e era difícil ter tempo. Então eu pedi ao meu pai para reduzir sua carga, mas ele me ignorou. No final, mamãe e papai passaram dias conversando com Chuck. Meus pais parecem ter esquecido que eles têm sua própria filha. Eles nem sequer se importam como eu vestia ou que horas eu cheguei em casa. E Chuck continuou a se comportar como um filho obediente. Nós não saímos juntos mais. Eu estava esperando que as coisas melhorassem após a noite do concerto de rock. O concerto foi anunciado há um mês e os adolescentes não eram autorizados, mas Chuck prometeu providenciar. Combinamos de nos encontrar na entrada, mas acabei congelando lá por horas. E ele nem veio. Quando cheguei em casa, Chuck disse que ele e meu pai tinham um negócio urgente na garagem. Ele parece ter acostumado ao papel do bom menino e esqueceu que ele tá aqui pra mim. Eu tenho que mostrar a ele o quão facilmente ele pode perder meus pais. Enquanto ele estava na aula, eu fiz uma bagunça no seu quarto e então coloquei cigarros em sua jaqueta. Passei a noite inteira esperando serem encontrados. Um dia depois, eu quebrei a chave de fenda do papai na garagem e deixei o boné de Chuck em cima. Eu estava esperando que depois disso meus pais se irritassem e Chuck pensaria mais em mim. Mas no final, meu pai reagiu calmamente a tudo isso, dizendo que ele precisa de tempo para se adaptar. Mas Chuck estava com raiva. "Por que você tá armando pra mim?" ele perguntou uma vez. "O que mais eu devo fazer?" Eu disse que ele era meu namorado, não o filho perfeito dos meus chatos pais. Mas Chuck disse que eu tinha uma boa família e eu tava apenas sendo egoísta. "Ah, é mesmo? Então eu vou dizer a eles que você é realmente um maltrapilho que usou eles." Eu gritei e corri pra porta. Chuck ficou pálido e agarrou a minha mão e disse: "Você não faria isso." "Veremos." Eu corri até a sala de estar pros meus pais e eu contei tudo imediatamente. Chuck está apenas fingindo ser um bom menino. Ele era um menino no armário aquele dia. Meu pai ficou furioso. Ele gritou que eu tinha descaradamente o enganado e então papai de repente congelou e oscilou, resmungou alguma coisa e começou a cair segurando o coração. Em choque, minha mãe e eu não sabíamos o que fazer. E só Chuck não perdeu a cabeça e gritou para ligar pro SAMU. Correu até papai e começou a fazer massagem cardíaca. E se isso não ajudar... E meu pai, eu não vou me perdoar por isso nunca. Quando os médicos chegaram, a condição do meu pai era muito ruim. Ele foi levado pro hospital. Minha mãe e eu o acompanhamos e esperamos na sala de espera toda a noite. Foi doloroso. Finalmente o médico saiu e disse que papai estava em coma. Mas sem os primeiros socorros ele não teria sobrevivido. E tudo graças ao Chuck. Fomos proibidas de passar a noite lá, então voltamos para casa. Mas não achamos Chuck e todos os seus pertences tinham desaparecido no seu quarto. Ele fugiu. E tudo desmoronou. Eu me senti terrível. Eu sou a razão do meu pai estar no hospital. Por que eu denunciei Chuck? Meus pais estavam tão ligados a ele e eles estavam felizes enquanto ele morava com a gente. E agora, a gente precisa achar ele e pedir desculpa. Mamãe sugeriu de irmos ao orfanato juntas. E se ele voltou? No dia seguinte, ela fez pra Chuck uma torta e fomos lá e o zelador disse que ele não tinha voltado. Ficamos chateadas, estávamos prestes a sair quando ouvi a conversa dos órfãos e toda a sua equipe estava indo para uma boate essa noite. Chuck provavelmente vai estar lá. Fomos pra boate e lutamos por entre a multidão olhando ao redor. Aqui! Chuck tentou fugir novamente, mas eu parei e me forcei a dizer que era difícil para mim aceitar o quanto você mudou. Eu não sei o que há entre nós agora, mas a minha família precisa de você. Chuck hesitou, mas depois mamãe se aproximou e entregou um pedaço de torta.
Você deve estar com fome. Então, Chuck parecia confuso e olhou pro chão. Ele não sabia o que dizer. Seus amigos esquisitos de pé ao redor olharam pra gente desconfiados. Finalmente, Chuck olhou pra cima, sorriu e disse: "Sua casa tem a melhor comida do mundo." A gente riu e se abraçou, e parece que ele realmente se tornou parte da nossa família. Nós deixamos a boate e depois ligamos no hospital. Eles disseram que meu pai se recuperou e saiu do coma. Fomos lá e corremos pro seu quarto. Graças a Deus ele tá muito bem. Mamãe e eu corremos pra abraçá-lo e só Chuck ficou de pé desajeitadamente no canto. Em seguida, papai notou e o chamou. "Obrigada", disse ele baixinho pra Chuck e o abraçou. Nós todos voltamos juntos pra casa depois. Eu pensei que meu pai iria me odiar depois disso tudo, mas acabamos tendo mais cuidado um com o outro. Me desculpei e parei de discutir com ele e meu pai percebeu que ele era muito rigoroso comigo. Chuck se dava bem com o papai e, na verdade, até mesmo compartilhava seus interesses. Meus pais não acharam ruim que o filho adotivo era um doido. Eles acham que Chuck é uma boa pessoa e não ligam pro nosso namoro. A única coisa que ainda temos que decidir é quem a gente é um pro outro. O body de látex estava tão apertado que não conseguia respirar e as meias de arrastão apertavam dolorosamente minhas coxas. Eu abri a cortina do camarim e esperei horrorizada minha mãe falar alguma coisa, mas ela olhou para mim em silêncio, deu meia volta e foi pro outro lado. Foi claramente exagerado. Mas uns minutos depois ela voltou com um rabo de coelho da Playboy e disse que iria complementar perfeitamente meu look. Tudo começou numa manhã estranha. Eu estava tomando café da manhã quando minha mãe correu para a cozinha gritando que ela precisava de ajuda. Eu era a única que poderia salvá-la. Eu terminei meu sanduíche enquanto minha mãe me arrastava para o carro. O que está acontecendo? Ela ligou o carro e me perguntou o endereço dos meus colegas. Para quê? Minha mãe nunca se interessou pelos meus estudos. Ela estava sempre em festas. Assim que nós dirigimos para longe da casa, minha mãe me pediu para ser amiga dela. Eu acho que ela está apaixonada por um cara da minha faculdade e agora ela quer seduzir ele. Mamãe, você está louca? Quando nós chegamos na faculdade e paramos na entrada principal, minha mãe apontou para um cara e disse: "Ali está ele. Meu colega de sala Frank?" Eu fiquei chocada. Eu estou apaixonada por ele há 1 ano. Nós só conversamos algumas vezes, mas foi o suficiente para entender que éramos almas gêmeas. E agora minha mãe e eu suspirando pelo mesmo cara. Você vai me ajudar, certo? A voz da minha mãe me trouxe de volta à realidade. Eu hesitei, isso era algo sem noção. Ninguém acreditaria que somos amigas. Então minha mãe falou que se eu não ajudasse, ela não pagaria mais pelos meus estudos. Eu diria que pela atitude dela, ela não estava brincando. Depois que ela me deu à luz aos 17 anos, minha mãe nunca tentou voltar a estudar. Eu não queria tal destino para mim. Hesitante, eu concordei que ajudaria ela a seduzir o Frank. Felizmente, ela vai procurar outro cara em breve. Ela sempre faz isso. Minha mãe decidiu que eu levaria ela para a festa onde Frank estaria. Então ela faria tudo sozinha. Navegando no Facebook dos meus amigos, eu descobri que os pais de um dos caras tinham saído e ele ia ganhar uma festa no estilo Playboy. Minha mãe estava empolgada, mas eu não estava com humor para brincadeiras. Eu torci até o final para que as orelhas de coelho fossem suficientes para a fantasia. Na hora marcada, estávamos de pé na porta. Eu estava queimando de vergonha por causa daquele body apertado. Mas minha mãe estava encantada. Alguns caras bêbados estavam assoviando pra gente do outro lado da rua. Eu apertei a campainha com força. Rápido, deixa a gente entrar! Mas quando minha colega de classe Anne abriu a porta, descobri que todos na festa estavam com roupas normais. Estão brincando comigo? Anne explicou que as outras meninas eram muito tímidas para virem com fantasias reveladoras e perguntou qual era o nome da minha amiga. Eu comecei, mas então parei. Melanie. Minha mãe me deu um olhar reprovador quando entrou. Eu quase revelei quem ela era. Enquanto minha mãe parava em frente ao espelho, eu decidi dar uma olhada na casa. De repente eu vi o Frank sorrindo docemente para alguma garota. Meu estômago revirou. Eu não sabia que ele tinha namorada. Então minha mãe voltou e eu pensei que já que ela notou o Frank com a menina, ela desistiria dessa ideia louca. Mas não foi isso que aconteceu. Minha mãe disse que nenhuma jovenzinha seria páreo para ela. E assim que Frank foi pegar uma bebida para eles, ela pegou uma vela acesa da mesa e foi até aquela menina. Mãe, para!
Eu a vi segurando a vela bem no cabelo da menina e seus cachos exuberantes começaram a queimar em um instante. Felizmente o fogo foi apagado rapidamente, mas a namorada do Frank quase perdeu o cabelo. Minha mãe estava feliz que ela se livrou da sua rival tão facilmente. Ela estava prestes a falar com o Frank, mas eu ouvi que o pessoal ia chamar a polícia. Nós estávamos saindo, exatamente o que nós precisávamos, a polícia! Minha mãe deu um olhar lascivo para o Frank e se apresentou. Meu Deus, isso é tão constrangedor. No dia seguinte, ela me arrastou para seguir Frank e acidentalmente encontrar ele. Minha mãe encontrou o Instagram dele e viu que ele normalmente passa o tempo com fliperamas. E ela me levou lá. Tendo como pano de fundo adolescentes em moletons enormes, ela parecia muito provocante em seu vestido curto. Todos estavam olhando pra gente, mas minha mãe não ligou. Ela estava procurando o Frank, felizmente ele não estava lá. Nós estávamos quase saindo quando ela me chamou. Ali está ele. E ela me arrastou para algum lugar. Frank estava no aparelho de dança. Como ele era bom nisso. Eu encarei ele e ele, claro, percebeu. Envergonhada, me aproximei dele e imediatamente pedi desculpas por ontem. Mas então minha mãe se intrometeu. Ela começou a se gabar de como nós podíamos dançar nesses aparelhos de dança tão bem quanto Scott Pilgrim do filme de terror. O quê? Antes que eu pudesse protestar, minha mãe me agarrou pelo braço e imediatamente me arrastou para o aparelho de dança. Eu não dancei nada, nem minha mãe, mas ela tentou tanto, ela estava até suando, e eu estava me contorcendo desesperadamente tentando pegar um pouco de ritmo. Eu pensei que não poderia ficar pior, mas de repente, no movimento seguinte, minha mãe esbarrou em mim e eu perdi o equilíbrio. Frank tentou me pegar, mas eu caí e torci minha perna. Doeu tanto. Ele examinou meu tornozelo e disse que não tinha fraturado. Eu só precisava de gelo. Minha mãe começou a convencer o Frank de que estava tudo bem comigo e se ofereceu para ir para outra plataforma, mas Frank recusou. Você deveria ter visto a cara da minha mãe. Ele estava queimando de ciúmes. Eu fui para a faculdade no dia seguinte, mesmo com a minha perna ainda doendo. Frank perguntou como eu estava me sentindo em cada intervalo. Isso era tão legal. Ele disse que eu era legal e que gostaria que a gente tivesse conversado antes. Ele me amoleceu. Poderíamos realmente ser alguma coisa? Mas Frank imediatamente destruiu toda a minha esperança. Ele perguntou se minha amiga estava livre no final de semana. Foi como um balde de água fria. Afinal, ele tinha uma queda pela minha mãe. Lutando para não chorar, eu disse que repassaria o convite e disse tchau para ele. Minha mãe estava se arrumando para o encontro a noite toda, separando vestidos e pensando qual maquiagem faria melhor. Eu só queria desaparecer. Minha vida estava caindo em pedaços. De manhã, quando ela e Frank saíram, comecei a chorar. O que eu faço se as coisas funcionarem para eles? Fingir ser amiga da minha mãe até eu ficar velha? Não, eu não posso fazer isso. Frank pode não ter me escolhido, mas ele precisava saber a verdade. Eu tentei ligar para ele, mas o telefone estava desligado. Então eu comecei a escrever para os meus colegas de sala. Talvez alguém soubesse o endereço do chalé dele, mas ninguém respondeu. Eu já estava desesperada. Mas uma menina me respondeu e imediatamente chamei um táxi. Assim que eu cheguei, imediatamente corri para bater na porta. Ninguém abriu. Mas eu continuei e finalmente Frank olhou para fora, surpreso. Na parte de trás da casa, eu vi minha mãe sentada, relaxando com uma taça de vinho nas mãos. Isso me deixou com tanta raiva. Não havia mais nada a perder. Então eu virei para o Frank e contei para ele a coisa mais importante. Que minha mãe estava visitando ele e eu estava apaixonada por ele há 1 ano. Fiquei aliviada em admitir isso. Como era insuportável carregar esse fardo. Minha mãe pulou do sofá, derrubando a taça no chão. Ela gritou que eu era uma traidora e correu para a rua apenas de vestido. Frank foi pego de surpresa no início, mas rapidamente caiu em si e disse que precisávamos encontrar ela. Poderia ser perigoso na floresta, já que estávamos bem longe da cidade. Imediatamente fomos em busca dela. Eu estava tão animada. Eu só queria dizer a verdade, mas acabou que estraguei tudo. E por que Frank reagiu tão calmamente? De repente, ele disse que sabia de toda a verdade há muito tempo. Alguém na faculdade reconheceu minha mãe na festa e os boatos se espalharam rapidamente. No começo, ele estava se divertindo nos assistindo, mas logo, ele gostou muito de mim.
Mas para minha mãe ele tinha um plano especial. Frank queria um encontro dela com o pai dele, porque ela era definitivamente o tipo dele. Senti tanta vergonha que todo meu rosto ficou vermelho. Caminhamos através da floresta por um longo tempo e chamamos pela minha mãe, mas ela não estava em lugar nenhum. Já estávamos com frio quando de repente chegamos a um antigo ponto de ônibus. E lá estava minha mãe. Ela estava sentada lá com seu pequeno vestido e já estava desmaiando de frio. Eu corri e abracei ela. Que bom que ela estava bem. Frank imediatamente deu sua jaqueta para ela e nós chamamos um táxi. Quando chegamos na cabana, fomos recebidos por um homem bonito e educado. O pai do Frank. Ele estava surpreso por nos ver assim e disse que poderíamos pegar um pouco de chá quente. Até pensei que ele realmente seria um bom partido para minha mãe. Mas minha mãe, quando viu o pai do Frank, foi pega de surpresa. Sem tirar os olhos dele, ela sussurrou: "É realmente você?" Então ela lentamente desviou o olhar e disse: "Lily, este é seu pai. Diga olá." Eu pude sentir minhas pernas fraquejarem. Acho que eu acabei de descobrir que eu estava apaixonada pelo meu irmão há um ano. Eu acordei com muita fome, calafrios e com dificuldade fui até a cozinha. A geladeira estava vazia, meus pais não tinham nenhum dinheiro de novo. Eu estava pensando onde eu poderia conseguir comida, então eu lembrei do porão. Minha mãe usava lá para guardar comida em conserva. Descendo para o porão, eu coloquei meu pé nas latas. Isso era estranho, nós nunca tivemos tantos suprimentos. Eu acendi a luz e não pude acreditar no que vi. Do chão até o teto, o porão estava cheio de potes de vidro com dinheiro. Da onde eles eram? Eu vi no noticiário ontem que a polícia encontrou um esconderijo similar de propriedade de um mafioso. Eu nunca teria pensado isso da minha mãe. Mas meu pai? Será que ele estava envolvido em alguma coisa? Meu pai costumava ser muito reservado, mas ultimamente ele parou de se comunicar comigo e com a minha mãe completamente. Não faz muito tempo eu vi ele discutindo com alguém no telefone, e quando meu pai me notou, ele ficou muito nervoso e bateu a porta na minha cara. Meu pai tinha se envolvido com a máfia? Eu afastei esses pensamentos pra longe, ele não era assim. Meu pai cuidou de mim. Ele até conseguiu um segundo trabalho para que eu pudesse comprar um remédio. Eu tinha um defeito congênito no coração que só piorava a cada dia. De repente, a porta da frente bateu no andar de cima e eu ouvi a voz da minha mãe. Rapidamente subi as escadas e imediatamente perguntei: "Da onde vem esse monte de dinheiro no nosso porão?" Minha mãe ficou visivelmente nervosa e rapidamente me disse para não tocar em nada lá e ir para a cama. Eu ainda estava muito fraca. Isso tudo soou falso. "Mamãe, você e o pai estão escondendo alguma coisa de mim?" Ela apenas disse que tinha um monte de problemas e ela prometeu descobrir sobre aqueles potes de dinheiro com meu pai hoje. E que eu devo ter imaginado isso. Quando minha mãe e eu jantamos à noite, eu estava muito nervosa. E depois de comer e tomar os comprimidos obrigatórios, minha cabeça começou a doer muito. Minha mãe me levou pra cima e assim que eu deitei, eu caí em um sono profundo. De manhã, fui acordada por vozes. Meus pais estavam discutindo em voz alta na cozinha. Meus ouvidos zumbiam, mas eu consegui ir até lá. Quando meus pais me viram na entrada, eles ficaram em silêncio. Meu pai disse que eles tinham uma coisa pra me contar. Havia mesmo uma grande quantidade de dinheiro no nosso porão. Mas de quem era esse dinheiro? Acontece que nosso vizinho Jack trouxe os potes para o porão. Aparentemente, ele era um corrupto e arrastou meus pais para seu esquema para esconder o dinheiro roubado das autoridades. Mas isso é um crime! Meus pais não pensaram sobre o fato de que eles poderiam ser presos. De repente, minha mãe começou a chorar e disse que isso tudo era por mim. Jack pagou eles para o porão. E graças a ele, nós podíamos comprar os remédios. Eu estava com vergonha de ter suspeitado do meu pai. Meus pais estavam dando o seu melhor para me ajudar. Mas eu não queria que eles terminassem atrás das grades por minha causa. Eu não queria que nós todos terminássemos na prisão. Então eu decidi falar eu mesma com Jack. Eu iria dizer ao Jack para pegar seu maldito dinheiro rapidamente. E se ele não fizesse isso, eu iria na polícia. Mamãe disse que eu estava muito agitado e me fez tomar o remédio de novo. Caso contrário, eu posso ter um ataque. Eu obedientemente tomei os comprimidos, então meus pais saíram para suas ocupações. Imediatamente fui no vizinho. Eu fui para a casa dele e olhei pela janela. Jack havia levado uma bolsa de academia para a cozinha, na qual alguma coisa sacudiu. Os potes! Aquele canalha ainda não tinha levado tudo para o porão? Minha cabeça estava rodando de raiva. Eu dei um passo para trás e esbarrei no rastelo perto da janela. Ele caiu com um barulhão. Eu torci para que o Jack não tivesse me ouvido.
Eu olhei pela janela de novo, mas não havia ninguém na cozinha. E então atrás de mim eu ouvi: "O que você está fazendo aqui?" Era o Jack, e ele segurava uma pá enorme nas mãos. Era tarde demais para recuar, então eu soltei que iria denunciar Jack para a polícia se ele não deixasse meus pais em paz imediatamente. Ele disse espantado que não sabia sobre o que eu estava falando. Então ele pegou um doce do seu bolso e entregou para mim. Aqui, acho que eles são seus favoritos. Favoritos? Eu nunca havia comido doce em toda a minha vida. Acho que ele quis me envenenar. Aterrorizada, eu me afastei e corri com um enorme esforço na direção de casa. Mas Jack não me seguiu. O que isso significa? Na cerca encontrei minha mãe. Ela estava ocupada no jardim e imediatamente me perguntou o que estava acontecendo. Eu gritei que Jack era perigoso e eu precisava ligar para a polícia depressa. Mas minha mãe disse que não tinha ideia do que eu estava falando. O quê? Nós estávamos falando justamente sobre o dinheiro de manhã. Minha mãe olhou para mim sem entender. Nós éramos pobres, nós nunca tivemos nenhum dinheiro. O que ela quis dizer? Eu agarrei minha mãe pela mão e arrastei ela para baixo no porão para mostrar o dinheiro. Lá dentro eu mal consegui encontrar o interruptor de luz. A lâmpada demorou para acender, e quando finalmente acendeu, o porão estava vazio. Mas como? Minha mãe me olhou de um jeito triste. De repente houve passos, alguém estava vindo na nossa direção. Era o Jack, ele estava chegando perto. A porta se abriu e eu vi meu pai parado na entrada da porta. Ele me perguntou por que eu estava no porão de novo. Eu expliquei vagamente sobre os potes, mas meu pai disse que eu estava alucinando por causa dos novos remédios. E que eu precisava urgentemente ver um médico. O quê? Pai, você disse que era o dinheiro do nosso vizinho. Mãe, por que você não diz nada? Ela com gentileza pegou meu braço e me levou em direção à saída. Não! O que você quer fazer comigo? Eu não vou! Jack assustou os meus pais o suficiente para me mandar para um manicômio só para manter meu segredo. Precisávamos escapar e correr para a polícia. Eu entregaria Jack para as autoridades e asseguraria que meus pais não fossem para a cadeia. Eu corri para a porta, mas meu pai me agarrou com força. Deixe-me ir! Eu empurrei ele para longe e tentei correr para fora, mas minha mãe já tinha bloqueado a frente da porta. Eu precisava achar outra forma. Então eu corri o mais rápido que eu pude para o meu quarto. Os passos do meu pai podiam ser ouvidos de algum lugar lá embaixo. Assim que eu entrei em meu quarto, quebrei a tranca em um movimento. E corri para a janela. Mas se eu pulasse, poderia perder a consciência imediatamente por causa da minha fraqueza. Eu estava pensando em outra maneira de escapar. Mas de repente meu pai puxou a maçaneta e perguntou com calma por que eu tinha fechado. Eu não disse nada, então ouvi estrondos altos. Eles decidiram arrombar a porta. Não tinha mais pra onde ir. Subi no parapeito da janela, fechei os olhos com força e dei um passo. Caí de mau jeito. Acho que torci meu tornozelo. Mas eu tive que me apressar. Mesmo se meus pais estivessem cobrindo Jack, só eu poderia dizer a verdade e salvar eles. Correr foi doloroso. Minha visão ficou turva. Mas então eu vi a delegacia à frente. Só falta um pouco. De repente eu ouvi um ronco de motor. Meus pais! Eles estão atrás de mim. Continuei correndo, tentando não olhar para trás. Então o barulho de motor parou. O que aconteceu? Naquele momento eu fui agarrada e arrastada para trás. Pra onde você está indo, filha? Disse a voz no meu ouvido. Tentei me afastar, mas minhas forças acabaram e meus pais me forçaram a entrar no carro. As trancas das portas se fecharam. Minha mãe estava me segurando com força o tempo todo. Enquanto dirigimos para casa, vi Jack na janela. Ele estava regando a grama perto da propriedade e me deu uma olhada. Acho que ele sabia que eu queria denunciar ele à polícia. Assim que nós chegamos, meu pai me jogou dentro do porão e me trancou lá. Ele disse que era tudo para o meu próprio bem. Eu estava tremendo e tentei subir as escadas, mas eu não tive forças. Então eu ouvi um estranho barulho atrás da parede. Fiquei paralisada, literalmente de medo. O que eles queriam fazer comigo? De repente, vários tijolos caíram da parede com um estrondo e um rosto apareceu na abertura. Era o Jack! Ele me pegou primeiro! Agora eu estava morta, com certeza! Senti que estava desmaiando, mal conseguia ficar em pé. Venha cá, não tenha medo, Jack disse suavemente. Não! Então o Jack enfiou a mão no bolso para pegar alguma coisa. Meu coração afundou, mas de repente ele entregou um pedaço de doce e disse que certamente doces fariam me sentir melhor. Aqueles doces de novo! Jack de repente me perguntou se meus pais tinham me entregado o doce que ele mandou. Claro que não! Nós comemos vegetais a vida inteira! Ele ficou muito surpreso. Disse que ele tinha pensado por um longo tempo que a atitude dos meus pais era suspeita. Quando passamos, ele percebeu meu rosto coberto de lágrimas e depois ouviu um barulho no porão.
Jack sabia que nossas casas eram conectadas por uma passagem subterrânea, então ele decidiu descobrir o que estava acontecendo. Do nada, eu ouvi a porta do porão abrir. Era meu pai! Depois de um momento de hesitação, Jack disse que tínhamos que fugir o mais rápido possível. Nós conseguimos nos espremer na abertura estreita. Eu estava muito fraca e o Jack me pegou em seus braços. Como era pesado, minha cabeça começou a girar e eu desmaiei. A última coisa que eu me lembrava era uma fina linha de luz à frente. Eu acordei na casa do Jack. Acabou que ele já tinha chamado a polícia. Minha mãe e meu pai foram detidos e levados para a delegacia. Quem diria que acabaria assim? Depois disso, um longo julgamento começou. Não entendi o que estava acontecendo e, finalmente, na sessão final, eu descobri a verdade. Revelou-se que todo aquele tempo meus pais me davam pílulas de açúcar, não remédios. Então fui ficando cada vez pior. E o dinheiro que minha mãe e meu pai recebiam no fundo de caridade, eles guardavam para si próprios, escondendo no porão, já que realmente não tinha nada a ver com isso. A polícia nunca encontrou aqueles potes de notas. Mas não eram eles que me incomodavam. Era o fato de as pessoas mais próximas a mim estarem me usando para ficarem ricos. Eu simplesmente não conseguia acreditar nisso. Como resultado, meus pais pegaram 10 anos de cadeia e eu seria mandada para um orfanato. O médico também disse que não tinha muito tempo de vida, porque a caridade não daria mais dinheiro para o tratamento. A vida estava se esvaindo bem diante dos meus olhos. Mas para minha surpresa, Jack decidiu me adotar e assim que os documentos ficaram prontos, como agradecimento, eu decidi preparar um jantar festivo com as abobrinhas dos meus pais. Eu talvez não viva uma longa vida, mas no tempo que resta, gostaria muito de retribuir a bondade do homem que me salvou. Eu quase não consegui chegar ao jardim dos meus pais e Jack me viu lá. Ele imediatamente correu para me ajudar, dizendo que eu precisava conservar minhas forças. Nós estávamos cortando abobrinhas quando nós vimos um caco de vidro debaixo dos arbustos. O que era isso? Jack rapidamente começou a escavar o canteiro de flores, e 1 minuto depois ele estava segurando um frasco cheio até a borda com notas. Logo desenterramos uma dúzia de potes iguais. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Essa quantidade era suficiente não só para os comprimidos, mas também para uma cirurgia para mim. Eu podia me recuperar completamente. Minha cabeça estava rodando de novo, mas desta vez de felicidade. Oi, meu nome é Dani e eu tenho buracos na cara. Você se sente satisfeito com sua aparência? Talvez você tenha um nariz grande ou uma verruga no rosto, um corte de cabelo estranho. Bem, isso não é nada em comparação com buracos no rosto, concordo. Mas nem tudo é tão triste. Assista esse vídeo até o fim e descubra como eu usei meus buracos para minha vantagem. Eu tenho pais maravilhosos. Nem todo mundo é tão sortudo. Quando minha rebeldia adolescente começou, eles não me pressionaram. Quando pintei meu cabelo pela primeira vez, minha mãe me ajudou. Quando pedi uma tatuagem no meu aniversário de 16 anos, meu pai achou um bom tatuador e assinou a permissão. Claro que a escola não aprovou. Nenhuma escola aprovou, para ser exata, e eu, por causa da minha teimosia e desobediência em vestir um uniforme, mudei de 3 escolas em 1 ano. E mesmo na última e mais leal, onde eu tenho uma boa reputação na diretoria, os professores me olham apreensivos. E eu não me importo com eles. E mais importante, eu gosto. Gostava. Quando eu larguei minha orelha, eu queria algo novo e pensei em fazer algo parecido no rosto, na bochecha ou no queixo. Claro, algo elegante. Não 20 milímetros, mas algo simétrico e menor. Eu falei aos meus pais que ia fazer um piercing pequeno e eles me deram permissão. Eu ia colocar piercing nas 2 bochechas de vez, então não ia atrasar 6 meses igual aconteceu com as orelhas. Eu queria fazer uma grande entrada no baile. Eu mudei de salão algumas vezes porque os especialistas se recusavam a fazer a operação ou pediam para trazer meus pais, mas achei um consoante. Já teve algum acontecimento na sua vida que dividiu tudo em antes e depois? Uma péssima fronteira da existência. Pra mim, esse acontecimento foi essa merda de cirurgia. Tudo deu certo de primeira. Eu parecia uma múmia ou um hamster quando acordei, mas minha cara estava incrivelmente inchada e coberta de bandagens. O médico prometeu que tudo daria certo quando o inchaço sumisse, e fui pra casa com a mente calma. Meus pais não ficaram felizes, mas foi fácil acostumá-los com a ideia. Era melhor pedir perdão do que autorização. Acredite. Entretanto, quando tirei as ataduras,
para ir à escola pela primeira vez e mostrar minha nova modificação, eu estava coberta com horror. Tinham espaços vazios em volta dos túneis que o médico colocou nas minhas bochechas. Sinceramente, eu parecia que tinha levado um tiro bem na cara e de perto, ou um zumbi com péssima maquiagem. Tudo estava podre, escorrendo sangue. Os anéis não estavam sustentando, a pele estava aos trapos. Eu fiquei em frente ao espelho por uma boa meia hora, porque o medo me paralisou. Eu tive que correr para o hospital ao invés da escola para descobrir que merda estava acontecendo. O médico estava tão surpreso quanto eu e me mandou direto de lá para uma clínica de testes e para o cirurgião, que prontamente tirou a pele morta. Ao invés de buracos legais onde só meus dentes brancos iam aparecer, agora eu tinha buracos gigantes onde dava para ver minha mandíbula. Era tão estranho que eu cobri meu rosto com um cachecol e um capuz na volta para casa. Eu prometi a mim mesma que eu nunca mais iria sair de casa, porque minha cara parecia pior do que um pesadelo de filme de terror. Eu fechei a cortina do meu quarto e parei de sair da cama, me sentindo extremamente fraca, meus joelhos dobrados e minha visão turva quando eu tentava me sentar. A ideia de que eu tive meu rosto desfigurado por um idiota e que essa deformação iria ficar comigo pelo resto da minha vida me deixava doente e enojada de mim mesma. Eu não dormia, comia e nem falava com os meus pais. Enquanto eu sentava na minha reclusão forçada, com medo da luz do sol e dos olhos julgantes das pessoas, os resultados da clínica chegaram. A conclusão foi que alguma infecção estava no meu sangue e eu deveria tomar imediatamente uma série de antibióticos. Meus pais continuaram a cuidar de mim. Minha mãe trazia as pílulas e me fazia tomar, meu pai rapidamente procurava um cirurgião plástico e eu só queria morrer. O bastardo de jaleco branco negou a responsabilidade. Meu pai tentou ligar e conversar, mas ele desligava sempre. Aparentemente, ele estava com medo de um julgamento pela falta de higiene, como a prática mostrava. Enfim, eu fui salva pelo tédio. Sim, deitar, ficar doente e sofrer era divertido, mas eu estava cansada disso. Primeiro eu comecei a comer, depois a ler, e pela primeira vez em dias eu saí de casa para comprar novos anéis para os meus buracos. Todos para quem eu expliquei minha situação perguntaram quando eu ia fazer a cirurgia para consertar essa bizarrice. E chegou num ponto que eu não aguentava mais. Com toda a teimosia de adolescente, eu disse que nunca iria fazer. Eu não ia esconder meus erros da adolescência e tudo isso. Naqueles dias eu me lembrei de um animal pequeno e indefeso. Eu estava esperando para ser zoada, falhada e julgada. Eu estava quase pronta para uma briga quando cheguei na escola. E eu fiquei muito surpresa. Você já esteve errado sobre as pessoas? E você já esteve errado sobre as pessoas para melhor? Eu acho que era porque eu já era uma garota informal na escola. E para os meus colegas de classe, o choque mesmo ia ser os anéis na minha bochecha com um buraco que dava para ver minha gengiva. As pessoas me olhavam, mas não era por isso que eu queria mudar tanto minha aparência? Pelo contrário, as pessoas me tratavam da mesma forma que antes. Compartilhavam os deveres, notícias. Sim, às vezes era difícil, especialmente fisicamente. Até agora, a comida às vezes caía para fora da minha boca. Mas isso é só parte das pequenas coisas da vida. Os professores tinham medo de mim, mas a infecção parou de me incomodar, a morte e podridão dos tecidos tinham parado também. Estava tudo bem. Uma vez eu concordei ser fotografada com meus buracos por um amigo, só por diversão. Ele mostrou as fotos para um amigo que tinha uma loja de rock e eu recebi uma ligação com uma oferta de tirar fotos para uma propaganda. Sem os buracos na cara, eu não teria recebido essa oferta. E eu tive certeza que isso era só o começo. Os pais não sabiam o que pensar, eles não esperavam isso da filha deles. Ha! Sim, era legal. Mas eu tinha sido ajudada a ser famosa e popular pelo mesmo médico que a ganância tinha sido mais forte que a covardia. Quando começaram a escrever sobre mim, a modelo mais nova com um amor por modificações corporais, não só os jornais normais, mas boas revistas também, esse idiota decidiu me lembrar da existência dele. Eu não sei o que passou na cabeça dele quando ele deu várias entrevistas, mencionando diretamente a mim e aquela cirurgia doente.
Eu estava tão ofendida que meu nome inevitavelmente foi envolvido num escândalo. Eu não tinha reputação ainda e ela já poderia ter sido facilmente arruinada por um canalha. Mas eu não podia ficar calada. Esse homem quase arruinou minha vida com a negligência dele. Ele podia ter desfigurado outras pessoas que se inspirassem em mim como exemplo. Como eu um dia fui. Imagine adolescentes que decidiram modificar suas aparências e fossem para um médico assim. Fui em julgamento e um processo contra ele. Prontuários médicos, testes da clínica, só não tinha fotos porque nos primeiros dias lutando contra a infecção, eu não deixei tirarem foto da minha cara cheia de pus. Esse monstro me processou de volta por difamação. Eu adicionei revelação de sigilo médico no meu processo. Ninguém iria desistir. Nos vimos no júri. Sim, eu estava emotiva demais, talvez. Mas eu não estava só protegendo a mim mesma. E não só meu rosto desfigurado, que eu não conseguia me acostumar. Eu protegi todos aqueles que, olhando as minhas fotos, secretamente queriam ter minha aparência. E esse médico sujo perdeu a causa. Isso foi hilário. Ele nem conseguiu pegar fiança. Não, ele foi direto pra prisão e não ia sair tão cedo. Então hoje eu sou uma modelo de sucesso e rica. Não agrado todo mundo, mas é muito divertido trabalhar com fotógrafos que gostam de mim. Minha modificação se tornou feiura. Feiura se tornou dignidade e dignidade se tornou popularidade. Mesmo quando eu me tornei reconhecida e tive sucesso, eu inicialmente tentei me esconder do meu reflexo no espelho. Eu tentei esconder meu corpo com um cachecol ou com a gola da minha jaqueta no júri. Era assim que as pessoas me olhavam, literalmente me devorando com olhares curiosos. Sim, ainda não estou muito confortável vivendo com esses buracos. Num restaurante eu posso espirrar chá acidentalmente no vizinho da esquerda e sopa no vizinho da direita, mas isso não era nada. Sessões de fotos eram cansativas, mas eu amava. Eu amo atenção e novos amigos. Eu não tenho medo de mais nada depois disso. Isso acabou bem pra mim. O que acha? Você concorda com tantas modificações corporais? E sessões de fotos? Se você gostou da minha história, fica aqui no canal, tem várias histórias legais. Clica no sininho para não perder mais. Desejamos uma boa saúde e médicos confiáveis.